Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica do Discípulo da PIB de Ponta. Estamos percorrendo o caminho das 7 igrejas do Apocalipse pelo interior da Turquia, que à época era chamada de Ásia Menor. Um roteiro que mistura história e religião, além da oportunidade de ver lindas paisagens desse país. Hoje, a igreja de Pérgamo é o nosso destino. Vamos juntos? A imponente Acrópole de Pérgamo ergue-se a 300 metros acima do vale e resplandece sobre o sol da Anatólia. Suas ruínas mostram por que ela rivaliza em beleza com Éfeso e Esmirna. Ao contrário das primeiras 2 cidades do Apocalipse, Pérgamo não é uma cidade costeira. A cidade fica a 30 quilômetros do mar Egeu. Pérgamo está situada a 100 quilômetros ao norte de Esmirna e 80 quilômetros a oeste de Tiatira. Pérgamo também teve seu nome associado a uma importante descoberta, um novo tipo de papel feito com couro tratado de cabras, batizado de pergaminho. Esse novo material para a escrita rapidamente suplantou o antigo papiro egípcio e tornou a cidade ainda mais rica. Na moderna Pérgamo, cidade aos pés da Acrópole, pode-se visitar algumas lojas que ainda hoje preparam o ancestral pergaminho. Na cidade antiga de Pérgamo, havia uma Acrópole, ou seja, a cidade alta, onde ficavam os mais importantes edifícios da cidade, e uma cidade baixa onde morava o povo. Hoje, em cima dos restos da cidade baixa, está a cidade moderna de Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o morro da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, esse morro é um museu ao ar livre. Nas cidades greco-romanas, a Acrópole, ou seja, da cidade alta, sempre tinha os mais importantes edifícios. Na Acrópole de Pérgamo é assim também. A cidade era sede de 4 importantes cultos pagãos, um deles dedicado ao Senhor do Olimpo, o próprio Deus. Vocês podem ver esses 2 pinheiros? No lugar deles existia o edifício mais monumental da cidade antiga, o altar de Zeus, ou seja, o grande altar.
O templo dedicado a ele está hoje no Museu de Pérgamo, em Berlim, Alemanha, restando aqui apenas as suas grandiosas fundações. Talvez por abrigar o trono de Zeus, Jesus mandou o seguinte elogio através de João para a cidade de Pérgamo. Ele diz: sei que habitas onde está o trono de Satanás. Não negaste o meu nome e guardaste a minha fé. Conheço as obras e onde habitas. É onde está o trono de Satanás. Por seu tamanho, sua arquitetura e importância histórica, muitas pessoas interpretam que o altar de Zeus como o trono de Satanás. Aliás, o altar de Zeus, por seu tamanho extraordinário, é uma exceção. Normalmente, nos santuários pagãos, o altar era uma pequena construção que ficava fora, na frente do templo, ou seja, da naus, onde realizava o principal ritual pagão, sacrifícios de animais. Os pagãos compartilhavam a carne entre eles, seguindo algumas regras, e às vezes vendia a sobra nos mercados. Para eles, era importante comer dessa carne. Assim se fazia parte da sociedade pagã daquela época. Na Bíblia, no Apocalipse, nas cartas escritas para a igreja de Pérgamo e Tiatira, está proibido comer dessa carne. E Paulo, na sua primeira carta escrita para os Coríntios, trata do assunto com detalhes. Ele explica em que condições é possível comer ou não comer dessa carne. Pérgamo tinha uma biblioteca de 200.000 volumes. Ela rivalizava na época com Alexandria. Para os turistas que visitam Pérgamo hoje, o edifício mais interessante é o Teatro Antigo de Pérgamo. Este é o teatro mais inclinado do mundo romano. Ele tem uma inclinação de 70 graus e uma capacidade de 10.000 espectadores. No Morro da Acrópole, Pérgamo, estão os restos de outro edifício importante, um templo dedicado ao imperador Trajano. O Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos. Aquela época não existia esse templo, mas o culto imperial, ou seja, a veneração dos imperadores romanos como deuses, era uma importante realidade das cidades romanas da Ásia. Ainda não tinha esse templo, mas as três principais cidades da Ásia romana, 3 diferentes templos foram dedicados aos imperadores romanos. Aqui em Pérgamo havia, como já falamos, o templo dedicado ao imperador Octávio Augusto. Em Esmirna havia um templo dedicado ao imperador Tibério. E na capital da Ásia romana, em Éfeso, foram construído um templo dedicado ao imperador Domiciano. As pessoas que moravam nessas cidades tinham que aceitar o imperador romano como um deus. Para os pagãos, isso não era problema, mas para os cristãos era inaceitável. Por isso, muitas vezes os cristãos que moravam nessas cidades
foram severamente castigados. Outro templo importante da região está situado ao pé do monte e era dedicado a Esculápio, o deus da cura, chamado pelos gregos de Asclépio, a quem se atribuía a cura de doentes e até a ressurreição dos mortos. O templo, na verdade, era um gigantesco e luxuoso spa. Nessa rua principal ainda se podem ver dezenas de lojas que ofereciam os mais diversos tratamentos para o corpo. Nessas ruínas, encontramos abundante fonte de água, canais e piscinas. Elas eram usadas para tratamento medicinais de hidroterapia e também em rituais de cura. Esse templo também foi o primeiro hospital da história. Os doentes eram trazidos para estas câmaras onde ficavam deitados. Aqui eles dormiam e esperavam que o deus Esculápio lhes aparecesse em sonhos e lhes dissesse qual a melhor cura para a sua doença. Bem, agora vamos ouvir o texto da carta enviada à terceira igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Qual é a mensagem central a Pérgamo? Toleras a doutrina de Balaão, arrepende-te. Como Jesus, o conselheiro, se apresenta? À igreja mundana de Pérgamo, Cristo é aquele que maneja a espada de 2 gumes, dividindo a igreja do mundo. Naquele tempo havia vários tipos de espadas, mas a espada afiada de 2 gumes era aquela que podia cortar em qualquer que fosse a direção. Então, do mesmo jeito que o soldado golpeava de um lado, na volta ele golpeava também. Ele não precisava mudar a empunhadura. E a Bíblia usa isso para se referir à palavra de Deus, que é cortante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Aqui, então, Jesus claramente está dizendo que a sua palavra é tão afiada e ela discerne, ela separa, ela corta
Ela, portanto, conhece todas as coisas e ninguém pode esconder nada dele, porque ele tem essa espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Qual é o elogio que Jesus faz para a igreja de Pérgamo? Ele diz assim: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. O primeiro elogio que Jesus faz aqui é que eles mantiveram a sua fé em tempos de perseguição e mesmo habitando no lugar onde Satanás habita, eles permaneceram fiéis. E isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o trono de Satanás geralmente estava situado onde o poder desses impérios mundiais contra Deus e seu povo estavam localizados. Então, durante muito tempo, o trono de Satanás esteve na região da Mesopotâmia, onde tanto os assírios, os hititas e os persas, inimigos do povo de Deus, estavam localizados. Hoje, como podemos observar, é a região do Egito. Portanto, a Babilônia sempre foi, de fato, o lugar onde Satanás manteve o seu trono. Apesar de diversos reinos sucessivos, mas a mesma região. Agora, o que aconteceu é que esse trono de Satanás foi trazido para a cidade de Pérgamo. Então, por centenas de anos, ficou entre os babilônios e agora estava ali na região da Turquia, na região da Ásia Menor. Interessante é que ali passou a ser chamado Império Romano do Oriente, e esta foi a região onde Constantino estabeleceu o seu império. Não em Pérgamo, naturalmente, mas na cidade de Constantinopla, atual capital da Turquia, Istambul, a primeira cidade que visitamos nessa jornada que estamos, naquela época chamada de Bizâncio. A cidade de Pérgamo tinha muitos ídolos, e um dos ídolos adorados era uma serpente. Aliás, eles adoravam serpentes vivas, mas havia também ídolos de serpentes. Daí, mais um motivo para concluir a razão pela qual Deus chamar de Pérgamo de o trono de Satanás. Nós sabemos, o próprio livro de Apocalipse nos informa em Apocalipse capítulo 17 e 18, que no futuro Satanás vai mover seu trono de volta para a Babilônia. Importante dizer que muitos cristãos em Pérgamo foram martirizados por sua fé e por alguma razão o Senhor cita um fiel chamado Antipas, que morreu nesse período da igreja de Pérgamo. Mas, quando de fato a implementação da religião se tornou oficial, gradativamente as pessoas deixaram de morrer por sua fé. Mas ainda assim, havia aqueles que, nesse período de implantação, morreram pelo Evangelho. É o caso de Antipas. Nós já vimos aqui que a igreja apostólica, que vai desde o ano 33 até o ano 100, é simbolizada pela igreja de Éfeso. Depois, a igreja de Esmirna diz respeito à igreja perseguida.
principalmente no segundo século. Esta igreja compreende o período do ano 100 até 313, quando Constantino institucionaliza a igreja, a religião cristã. Agora, a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, é de fato a igreja institucionalizada, e o seu período profético vai de 313 até 590 depois de Cristo. O nome Pérgamo, no grego, significa casamento. Bem, sabemos que monogamia é o casamento de um homem com uma única mulher e que poligamia é o casamento, por exemplo, de um homem com várias mulheres ou de uma mulher com vários homens. Pérgamo é a junção de duas palavras no grego. A palavra gamos é casamento. Então, Pérgamo significa casamento. Agora, essa igreja que é chamada por Jesus de Pérgamo, que existiu fisicamente no período dos apóstolos como uma igreja local, representa espiritualmente, profeticamente a igreja cristã que fez um casamento, uma aliança espiritual com o paganismo. Constantino, que era pagão romano, no ano 306, assumiu o Império Romano do Oriente, quando seu pai morreu. Acontece que o Império Romano do Ocidente, onde estava Roma, quem estava no poder era o imperador Maxêncio. Então Constantino, para poder unificar o poder dos dois impérios, tinha que lutar contra Maxêncio. Vendo que o seu exército não era poderoso para isso, ele faz uma aliança com os cristãos, com os líderes cristãos, para que estes o ajudassem na luta contra Maxêncio. Ele faz essa aliança, esse casamento com os cristãos, prometendo o seguinte: olha, se vocês me apoiarem e eu ganhar, vocês nunca mais serão perseguidos, porque eu tive um encontro com Deus, eu tive uma visão, e Deus falou comigo que eu vou vencer. Então venham comigo que eu, além de protegê-los, vou tornar o cristianismo a religião oficial dos impérios unificados. Eu vou institucionalizar a religião cristã e ela se tornará universal. A palavra universal no latim é católica. Daí surgiu a Igreja Católica, a Igreja Universal. Portanto, a Igreja Católica, como hoje é conhecida, não nasceu com Pedro, como eles mesmos acreditam, mas nasceu desse casamento com Constantino, que a tornou a Igreja a religião do Estado. Há quem diga, e eu concordo, que nesse Pérgamo, ou seja, nesse casamento, a Igreja viva morreu e a igreja morta nasceu. Qual foi a condenação que Jesus faz para essa igreja? A igreja que se casou com o paganismo. Ele diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Bem, primeiro eu quero falar sobre Balaque. Balaque foi um rei moabita que tentou prejudicar o povo de Israel no período em que Israel peregrinava pela península do Sinai após sair do Egito em direção à Terra Prometida.
Diante das conquistas de Israel no decorrer do seu caminho, Balaque ficou assustado. O povo hebreu havia acabado de conquistar os reinos de Seom e Og dos amorreus. A gente pode ver isso com detalhes lá em Números, capítulo 21, versículo 21 ao versículo 35. Essas vitórias, de fato, foram muito significativas naquele contexto histórico e permaneceram na memória do povo. E a gente vê isso sendo citado em Salmo 135, versículo 11. O rei Balaque queria de todo jeito, destruir Israel. Ele não conseguiu. Então, o que foi que ele fez? Ele contratou a Balaão, um profeta, para que fosse lá e amaldiçoasse Israel. Acontece que toda vez que Balaão ia lá, quando chegava e ia proferir uma palavra de maldição, ele não conseguia. Pelo contrário, ele queria falar uma palavra de maldição, mas ele abençoava. E Israel prosperava. E prosperava. E Balaque ficou muito indignado. E aí o que foi que ele fez? Ele procurou de novo Balaão. Vai lá, profeta, e profetiza. Eu vou te dar mais dinheiro. Balaão aceitava o dinheiro e quando ia profetizar, não conseguia. Tem aquela passagem em Números, capítulo 22, 21 a 31, em que Deus permitiu que a sua mula, ou seja, a mula de Balaão, empacasse, porque viu o anjo do Senhor empunhando uma espada, impedindo a passagem. Após ser açoitada 3 vezes, a mula falou com o profeta. Ou seja, a mula estava vendo o anjo, mas Balaão não. Quando Balaão percebeu que não tinha, na verdade, não conseguia, não tinha poder para amaldiçoar Israel, ele chamou Balaque e falou: olha, eu não vou poder amaldiçoar, mas eu vou ensinar um jeito de vocês destruírem a nação. Faz o seguinte: mande mulheres prostitutas que se deitem com os homens de lá. E com esse pecado de se misturar, de prostituição, Deus vai tirar a bênção deles. E se Deus tirar a bênção deles, aí vocês vão vencer a guerra. Olha só. A Bíblia naturalmente condena essa atitude de Balaão. Por quê? Porque ele foi um profeta que se vendeu por dinheiro. Balaão era profeta mesmo, mas um profeta que não queria ter só o seu dom. Ele queria enriquecer. Isso aqui, gente, de certa maneira é um grande desafio para todos nós, porque existem muitos cristãos que, em nome da fé e usando da fé, se vendem para ganhar dinheiro, trazendo mensagens que agradam o povo, ensinando o povo a fazer diferente da vontade de Deus, falar aquilo que eles mesmos querem ouvir. Então, essa é a doutrina de Balaão. E o Senhor condena. Não só o fato dele ter se vendido. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala isso muito bem. Diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 15. Aqui Pedro está falando de muitos que no final dos tempos
também seguiriam o caminho de Balaão e se venderiam, porque eles queriam o salário da injustiça, ou seja, o dinheiro que vem com a injustiça, com a condenação de Deus. Fala de igrejas que se desviam, de pastores que começam bem, mas se desviaram por conta de ganância e do dinheiro. Então, aqui Jesus está condenando essa igreja que se institucionalizou, que ficou gananciosa, onde líderes desejaram ter poder e começaram a usar de política para isso, fazendo escolhas erradas, ou seja, tendo relacionamento e aliança com pessoas promíscuas do ponto de vista espiritual, em troca de favores e de dinheiro, de posição, de política. Sabemos muito bem que isso não é só na Igreja Católica. Não pense você que eu estou falando só dos católicos, não. A Igreja Evangélica está igualzinha, irmãos. Líderes, pastores que são literalmente corruptos, pessoas que se vendem por causa de política, para apoiar candidatos políticos em troca de dinheiro, ou seja, essa nojeira que pode haver e que, na verdade, às vezes, vou dizer assim, a gente identifica dentro da Igreja de Jesus. Obviamente, não estou falando contra a política e também nem estou falando contra a Igreja. Ambas são legítimas e desejáveis. Abençoados são os homens de bem, mulheres de bem, que se prestam ao trabalho, que se dedicam ao trabalho, ao exercício da cidadania, exercendo uma função no legislativo, no executivo, no judiciário. Mas o casamento das duas é morte certa. Igreja e política não podem andar de mãos dadas. Uma coisa muito interessante é que Constantino, quando ganhou a batalha e viu o poder que tinha nas mãos agora com essa aliança com a igreja, o que foi que ele fez para poder tornar a religião católica universal? Ele começou a oferecer benefícios, ouro, vestes brancas de linho finíssimo, presentes e especiarias para todo mundo que se convertesse. Todo mundo que se batizasse recebia presentes caríssimos, ouro, prata, pedras preciosas, vestes, linhos finíssimos. Ele oferecia tudo isso para as pessoas. Então, obviamente, rapidamente, a igreja cristã se encheu de pagãos que vieram pelo dinheiro, que vieram pelo benefício, que vieram atrás das bênçãos, mas que não se converteram e tampouco mudaram as suas doutrinas e as suas vidas. Foi aí que todas aquelas doutrinas do paganismo, dentre elas a idolatria, entrou na igreja cristã. Tá vendo? Só que agora os ídolos não eram mais os ídolos da época dos deuses greco-romanos. Agora eram os ídolos santos da igreja cristã. Não era mais Júpiter, não era mais Zeus, não eram mais os imperadores, não. Agora sabe quem eram os santos venerados e adorados? Pedro, João, José, Maria e outros mais. Ou seja, ele, Constantino, instituiu uma religião oficial, mas permitiu que os pagãos se convertessem, entre aspas,
sem ter uma verdadeira transformação e, portanto, trouxeram para dentro da igreja doutrinas heréticas. E isso, gente, é a condenação que nós vamos ver aqui, que Jesus faz a essa igreja. Não só a doutrina de Balaão, como também a dos nicolaítas, como eu já falei anteriormente para vocês, que os nicolaítas eram aqueles que faziam separação entre o clero e os leigos. Era uma classe especial, que assim se achava especial, não é? E eles separavam leigos, não é? E o clero. Faziam separação entre esses dois, entre os chamados e o que são somente ajudantes. E nós sabemos, segundo a palavra de Deus, todos nós somos chamados e todos nós temos um ministério e devemos usar os dons. Então essa coisa, de ter alguém lá na frente com uma veste diferente, com uma condição diferente, não é, com uma posição diferente, isso aí é coisa da igreja de Constantino, não é coisa da igreja de Jesus. Aliás, eu costumo dizer que quando o véu foi rasgado de alto a baixo, não é? Quando Jesus Cristo efetivou a sua missão, quando ele bradou na cruz, está consumado, o preço está pago. A Bíblia diz que o véu que separava Deus das pessoas comuns, porque no Velho Testamento só podia falar com Deus, não é, uma pessoa especial, o sacerdote apenas, e o sumo sacerdote que entrava no Santos dos Santos para falar com Deus uma vez por ano apenas. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado e a partir dali todos nós podemos chegar diante de Deus, cara a cara, e conversar com Ele sem nenhum intermediário. O que Constantino fez? Constantino foi lá e costurou o véu novamente. E agora, na Igreja Católica, que significa a Igreja Universal, se você quisesse falar com Deus, você tinha que procurar outra vez o sacerdote. O Espírito Santo não era suficiente para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para perdoar os seus pecados. Não, você precisa procurar um sacerdote. Ou seja, a igreja que estava praticamente engolindo o Império Romano morreu no dia que Constantino a institucionalizou. Então essa igreja, a igreja de Pérgamo, embora tenha gente lá dentro que seja sincera, a ponto de morrer por Cristo, como Antipas mesmo foi citado, foi a igreja que se corrompeu, porque fez uma aliança, um casamento, um Pérgamo com o paganismo. Qual é o conselho que Jesus dá para aquela igreja? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo, se não se arrependerem, eu vou trazer juízo. Qual é o desafio que Jesus dá para ela? Está lá no versículo 17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. O maná fala sempre de provisão. Deus fala para estes que foram fiéis
e venceram toda essa mentira, esse engano, essa heresia, aqueles que resistiram, aqueles que não se dobraram à proposta de um casamento com o mundo, de um casamento com o paganismo. Ele está dizendo: eu serei o seu provedor. E a pedra branca é uma figura tirada de uma prática hebreia desde o tempo dos juízes. Quando alguém era julgado por ter cometido um crime, o juiz, ao dar o veredito, ele tinha duas pedrinhas, uma pedra preta, e se tirasse a pedra preta, a pessoa estaria condenada, e uma branca. Se tirasse a pedra branca, a pessoa estaria absolvida. Claro, isso não era assim por sorte. Ele realmente julgava, mas tinha esse simbolismo. Jesus diz que a esse vencedor vai dar a pedra branca com o seu nome escrito nele. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. E isso significa o quê, gente? Que se mantivermos nossa fé e obediência à palavra de Deus, receberemos um veredito de absolvição, porque fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Coisa linda, não é mesmo? Não se esqueçam. Não se salva por obras, por práticas de indulgências, por cumprimento de ritos e práticas que foram incorporadas pela Igreja Católica ao se desviarem da sã doutrina. Só Jesus salva. Ponto. Portanto, a pedra branca fala obviamente da salvação em Cristo e do nome do indivíduo que, ao ser absolvido, tem seu nome escrito no livro da vida. Uau! Que coisa maravilhosa! Que coisa linda! Bem, queridos, estamos chegando ao fim desse estudo e eu espero que você esteja sendo iluminado e ensinado pelo Espírito Santo e que possa aplicar esta palavra para a sua própria vida. Amo vocês e que Jesus, na sua infinita misericórdia, debaixo do cuidado e proteção de Deus, possa abençoá-lo de maneira poderosa a você, a sua casa e todos a quem você ama e a quem você serve. Vamos continuar firmes, vamos receber do Senhor as bênçãos, não vamos nos misturarmos com este mundo, não vamos permitir o paganismo, não vamos trazer para a nossa vida a adoração a nada nem a ninguém, a não ser única e exclusivamente esse Deus maravilhoso que em seu Filho Jesus Cristo nos trouxe a salvação e garantiu a nossa vida eterna, escrevendo no seu livro o nosso nome e dando absolvido e dando um justificado para todo aquele que recebe a Cristo no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E como está você? Como a vida vai? Seja sincero, ao menos diga pra si. Olhe bem dentro, ali dentro do peito há algo ruim, sem se explicar. Pergunte ao seu coração onde a alegria está, e ele talvez dirá que está ali. Finge que é feliz, vive escondendo a dor, vive e não tem amor, já não aguenta mais. Deixa a paz ser parte de você e creia que
Pai querido, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que a tua boa mão se faça presente na vida de cada um de nós, nos ensinando, nos admoestando, nos fortalecendo, nos ajudando a viver uma vida que faça sentido, ou seja, de obediência ao Senhor sob qualquer circunstância. E que mesmo que as propostas do mundo, Pai, sejam tentadoras, que nós não transijamos com nada que não seja a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Nós nos encontraremos na nossa próxima lição. Até lá.